À direita do Pai, então. Fala aí, pessoal, tudo bem? Eu tô fazendo essa live aqui bem rapidinho. Eu tô aqui na igreja e o pastor Gersinho também tá aqui. E aí a gente tava aqui orando, tava aqui conversando um pouco. E a gente, deixa eu pegar uma Bíblia aqui, peraí. E a gente tava aqui tendo um tempo de oração, orando por você, Aleluia. orando pela sua vida, orando pela sua família, orando pela sua casa, orando pela sua saúde emocional, orando pela sua saúde mental, pela sua integridade física. E enquanto a gente orava, eu me lembrei do Salmo 127. Eu quero compartilhar o Salmo 127 com você bem rapidinho. A gente teve um tempo de oração gostoso aqui. Sabe, pastor Gersinho, eu acho que, antes de eu ler o texto, eu acho que esse é um tempo da gente se preparar. Aleluia. Sabia? É um tempo da gente se preparar para aquilo que vai acontecer. Aleluia. E não se preparar no sentido de o mundo vai acabar. Não. Porque tem muita gente parando nesse tempo de pandemia, desacelerando, parando. Mas tem muita gente em casa se preparando, lendo a Bíblia, estudando, Aleluia. se capacitando. E essa foi uma palavra que, enquanto nós orávamos, veio ao meu coração. Preparo. Se prepare. Aleluia. Se prepare. E o Salmo 127, ele é um salmo que fala da confiança em Deus. Ele fala de você confiar em Deus. Ele fala de você acalmar, aquietar seu coração. E o texto no verso 1, pastor Gersinho, diz assim: se o Deus eterno, ou se o Senhor, não construir a casa, é inútil o trabalho daqueles que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada a sentinela ficar vigiando. E o texto diz: não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama. Aleluia. Agora, olha o finalzinho. Mesmo quando estão dormindo. O verso 3. Os filhos são um presente de Deus e eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas na mão de um soldado ou flechas na mão de um valente. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Eu peguei uma Bíblia que estava aqui em cima. Essa aqui é a nova tradução da linguagem de hoje. Eu não gosto dessa versão. Essa versão, para mim, ela é horrível, mas tudo bem. Eu vou deixar meu lado de professor de lado. Vou deixar meu lado aqui, pastor Gersinho, de professor de lado. Mas eu quero me ater a algumas palavras que está nesse texto aqui, pastor Gersinho. Que eu amo sua vida, você é um evangelista que nos inspira. Obrigado. E ele diz assim: se Deus não edificar a casa, se Deus não construir a casa, em vão trabalhos que edificam. Não adianta nada botar um sentinela lá se o Senhor não guardar a casa, não proteger a casa, não proteger a cidade. E ele diz: pois é Deus que dá o sustento enquanto nós dormimos. Queridos, essa palavra dormir, ele não está falando só de quando eu e você deitamos na cama. Você tem uma cama gostosa. Você, pastor Gersinho, deve ter uma cama bem gostosa para dormir. Aleluia. Você tem um travesseiro, aquele de ganso, de pena de ganso, assim. Aquele bem... Da NASA. da NASA, veio lá do céu. Mas o texto diz:
que aos seus amados Deus dá enquanto descansa. Meu irmão, sabe quando que nós recebemos de Deus? Quando, Gersinho, que nós recebemos de Deus? Quando eu descanso, quando eu confio. Esse descanso é a confiança. Quando Crer eu que de descanso. fato eu recebo. Quando eu descanso. Quando eu confio. E eu fico me perguntando por que o salmista atrelou, Gersinho, o descanso. Porque ele fala de construir a casa, ele fala de trabalhar demais, ele fala de ganhar o pão, aí ele fala de descanso, e depois ele vem falar dos filhos. Que os filhos são verdadeiros presentes de Deus, e que o homem, na sua mocidade, que tem esses filhos, são como flechas. E feliz o homem que tem muitos filhos, pois eles não serão derrotados. Aleluia. Olha isso, Gersinho. Tremendo, tremendo. Feliz o pai que tem muitas aljavas, muitas flechas na sua aljava. Ele tem muitos filhos. Ou seja, filhos são flechas, mas para usar em tempo de guerra. Eu já viajei com esse texto agora. Então assim, meu irmão, ponha seu filho para orar. Ensine seu filho a orar. Ensine seu filho a conquistar as coisas em Deus. Mas Eliseu, eu ainda nem eu conquisto as coisas em Deus, em oração, porque... Então está na hora de você fazer isso. Está na hora de você começar a conquistar as coisas descansando em Deus. Olha que paradoxo. Conquistar através da confiança. Conquistar através do descanso. E a gente está fazendo essa live aqui para poder... Eu sei que você está vendo notícia. Eu sei que você está recebendo notícia de que o hospital está fechado porque está lotado. Eu sei que você está recebendo notícia que chegou uma conta para pagar e essa semana a sua empresa teve que fechar, teve que temporariamente não faturar. Mas, meu irmão, eu não sei como é que o recurso pode vir. Eu não sei como é que você pode pagar essa conta. Pastor Gersinho não faz a mínima ideia de como que as coisas podem acontecer. Mas se nós temos uma palavra de Deus no nosso coração, a gente sabe do cumprimento dessa palavra. Eu não sei como que essa palavra vai se cumprir. Eu não sei. Se você me permite Claro. dar um pequeno testemunho, semana passada eu estava meio chateadinho porque eu tinha uma agenda, e daí por causa dessa agenda... Pega lá, seu telefone tá tocando. Pega lá, é tudo ao vivo. É tudo ao vivo aqui. E eu estava meio chateadinho porque foi cancelada uma agenda que eu queria fazer uma visita numa clínica de recuperação com alguns internos lá que estão lá para se recuperar do álcool e das drogas. E daí, teoricamente, solicitaram que eu viesse para a igreja. E eu falei, não vou cumprir minha agenda, vou lá para a igreja. Com certeza estão precisando de mim lá, mas constrangido, porque eu queria estar lá na clínica, porque eu entendo que pessoas são mais importantes do que coisas. E para minha surpresa, e Deus sempre me surpreende, eu ganhei uma doação aqui na igreja e pude levar 15 cestas básicas para essa clínica de recuperação. Que legal. Levamos uma caixa de tomate, alface, foi algo extraordinário por estar lá com essas pessoas, ofertando, né, essas cestas básicas e também orando com as pessoas, as quais mais de 25 pessoas entregaram a vida para Jesus. Deus sempre nos surpreende. Você pode achar que de repente a tua agenda está impedida, que você não tem recurso para chegar onde você precisa, mas é assim, a economia do céu não está abalada. Deus tem o recurso, esses recursos são liberados. Agora nós estávamos orando com o pastor Eliseu aqui, combatendo algumas oposições que a gente tem percebido contra o nosso trabalho, o nosso avanço, e daí nos veio o texto lá quando escutaram o barulho dos cavalos na copa das amoreiras. Deus já deu ordem aos seus anjos, Deus já venceu a nossa oposição, e eu creio em nome de Jesus que a vitória é nossa. Em breve você vai escutar, né, a trombeta aí da vitória, vai escutar o que Deus está fazendo, que já cessou toda essa pandemia, que cessou todo esse desconforto em nome de Jesus. E eu declaro as igrejas abertas, e eu peço para você que está nos ouvindo, corra para a igreja, venha para a igreja, aqui está o refúgio, aqui está a solução, é a igreja do Senhor, é a palavra de Deus, amém? Quando o Gersinho está falando de igreja, ele está falando do organismo.
da ação da igreja. Isso. Eu sei que você pode estar aí meio, como o Gersinho falou, chateado, mas alguém está precisando de uma oração, É verdade. alguém está precisando de uma palavra. E eu quero te fazer uma pergunta. Quem nunca orou por alguém precisando de uma oração? Quem nunca precisou de uma palavra entregando uma palavra? Quem nunca deu algo, mas precisando receber algo? Então, meu irmão, é nessa pandemia que a gente começa a descobrir o nosso coração e o coração do nosso próximo. Aleluia. Começa a descobrir a motivação do nosso coração, como que nós fazemos e por que fazemos e como fazemos. E esperando uma pessoa receber algo de Deus. Veja que eu sei que você está em casa agora, mas como é que está o seu coração, como é que está a sua mente, como é que estão as suas emoções? Você é empresário, você é profissional, você que tem uma empresa. Eliseu, você não está preocupado? Olha, já gastei algumas horas preocupado. E aí quando eu vejo esse texto... E ainda, Gersinho, quando a gente vê Filipenses capítulo 4, a gente nem programou fazer essa live, a gente estava orando aqui na igreja. Não, 4:6. Filipenses 4:6, ele diz assim: não se preocupe com nada, ou não andeis ansiosos, mas em todas as orações peça a Deus o que vocês precisam, e sempre orem com o coração agradecido. Numa outra versão, ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas orações e as vossas petições sejam elas conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Ele diz assim: faça as suas palavras conhecidas diante de Deus. Ah, mas Deus já não sabe o que eu tenho, o que eu preciso. Meu irmão, se Deus sabe, se Deus não sabe, eu não sei. Não, Eliseu, mas o Salmo 139, no verso 4, a Bíblia diz que antes que a palavra saísse da minha boca, ele já sabe. Aleluia. Mas, meu irmão, um texto não anula o outro. Paulo está dizendo assim: não fique ansioso. Não fique ansioso, mas faça as suas palavras conhecidas diante de Deus mediante a oração, mediante a súplica. Então, meu irmão, na graça pode suplicar, viu? Aleluia. Deixa eu te dar essa notícia. Obrigado. Pegue sua Bíblia e leia. Na graça você pode suplicar. Na graça você pode pedir. Na graça você pode rasgar seu coração diante de Deus. Só que a Bíblia está dizendo: olha, faça isso chegar diante de Deus pela oração e não fique ansioso. É difícil? Eu vou dizer para você que às vezes não é fácil. Eu não sou super-homem, Gersinho não é super-homem, os irmãos do nosso ministério não são super-homem, não são Mulher Maravilha, mas eu não sei, eu senti de Deus de fazer essa live com o pastor Gersinho e compartilhar isso com você. Aleluia. Meu irmão, se você está em casa, abre a Bíblia e vai ler. Se você está em casa, reúne a sua família e vai orar. Eliseu, mas eu estou aqui coberto com o sangue de Jesus, com o sangue na verga. Lembra quando Deus fala? Uhum. Olha, imole um animal sem mácula, sem mancha, sem defeito. Se tiver uma família pequena e aquele animal for grande, faça o quê? Chame outra pessoa. Faça uma família maior, porque aquilo que eu estou te dando não é só para você, é para o outro também. E aí eles passam o sangue na verga da porta. E tem um fato interessante, Gersinho. A gente só fala da verga da porta. A gente só fala dos umbrais. A gente só fala de estar preparado. A gente só fala que o texto diz: coma com lombos cingidos, sandália nos pés, preparado, porque você vai sair desse lugar. Ou seja, há uma promessa de Deus que a gente vai sair desse lugar de prisão. E quando eu estou falando lugar de prisão, eu não estou falando lugar de prisão
no sentido de estar aprisionado no reino das trevas. Não. É um lugar de prisão. Mas tem uma coisa que a gente esquece nesse texto de Êxodo: comer ervas amargas. A família comeu ervas amargas. Eles participaram da Páscoa, eles fizeram muita coisa. Cingiram os lombos, se prepararam, mas comeram ervas amargas. Deixa eu dizer para você, às vezes a gente precisa comer ervas amargas. E me parece que esse é o tempo que nós estamos comendo ervas amargas, mas preparados, sandália nos pés, vestidos adequadamente, porque a hora que a gente ouvir o barulho de Deus, a gente sai desse lugar. Aleluia. A gente sai. Glória a Deus. Então que um barulho do céu venha sobre a sua vida. Amém. Que um barulho de Deus venha sobre a sua vida. Amém. Que você ouça barulho de chuva, que você ouça barulho dos cavalos, os estrondos na copa das amoreiras, que os seus ouvidos se fechem para qualquer notícia de morte, notícia... Que notícia, pastor Gersinho? Notícia de morte, notícia, não quero usar a palavra notícia negativa, mas que os seus ouvidos se fechem para as más notícias, obrigado, para vozes que não são vozes do Senhor. Fala. Na verdade, a palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A verdade é a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E se você acredita na mentira, você está duvidando da verdade. E a palavra de Deus diz que o diabo é o pai da mentira. Ele quer que você pense que você é um coitadinho mesmo, que você vai morrer mesmo, que você vai falir mesmo, que não tem solução, que vai todo mundo morrer agora por causa dessa pandemia. Eu digo não, eu fico com a verdade, porque a verdade é o oposto da palavra do inimigo. Então não fique enclausurado em casa, escondido em casa, com medo, né? Abra a tua boca, ore pelas pessoas. Deus tem me agraciado, eu tenho orado muito o texto de Lucas 7:7 e eu tenho liberado a palavra de cura para algumas pessoas através do WhatsApp mesmo, e eu tenho recebido o testemunho de pessoas que foram curadas. Querido, essa pandemia não vai anular a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é verdade, creia nisso. Então não acredite na mentira do diabo. Não acredite que você vai falir, que você vai perder, que você vai ficar sem recurso financeiro, que você vai ficar doente, que você vai ser hospitalizado. Não, acredite na verdade. Amém? E quando o pastor Gersinho fala isso, ele não está anulando a pandemia, até porque ela está aí. Sim, no mundo terei as aflições. Mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Pastor Gersinho, engraçado que esse texto, esses dias eu estava meditando na palavra e Jesus, quando ele está orando ao Pai em favor dos seus, ele diz assim: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Aleluia. Olha só, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo, certo? Certo. Agora, olha esse texto, Jesus orando, uma oração de Jesus. Não é oração de um profeta, não é uma oração, é uma oração de Jesus. Não é oração de um sacerdote, de um rei, é a oração de Jesus. Aleluia. E Jesus falando: Pai, eu peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Meu irmão, pega essa palavra. É Ele quem nos livra do mal. É Ele quem nos livra do mal. Porque eu ouvi um dia desses de que eu não sou do mundo. Não, mas a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Não, eu não sou do mundo. Eu sou das regiões celestiais. Amém. Glória a Deus por isso. Que bom que você tem esse entendimento. Mas esse texto, Jesus está dizendo assim: Pai, eu peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então eu estou no mundo. Sim. Eu estou aqui. E se eu estou aqui, é Ele que me livra do mal. Sim.
Então eu não posso anular a palavra dizendo: tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Olha, no mundo tereis aflições. Então eu estou no mundo. Sim. Porque Jesus está dizendo que Ele está pedindo ao Pai que não nos tire do mundo. Eu não sei se você está entendendo. Ele está falando: não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Como você leu o texto aí anterior lá sobre o descanso, né? Da gente descansar. Então, estamos aqui tudo no barco, a tempestade está aí fora com essa pandemia, mas eu estou aqui dormindo com Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Então a gente queria só compartilhar isso com você. E que você também compartilhe essa live com alguém. Que alguém possa receber essa palavra, receber esse entendimento, ser abençoado, ser tocado pela ação da palavra de Deus na sua vida. Amém? Você quer fazer uma oração? Quero. Então, vamos lá, Pai Celestial, louvado seja o Teu santo nome. Amém. Somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos ouve, nos vê, fala conosco. Somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Somos gratos a Ti, Deus, porque a Tua palavra diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Somos gratos a Ti, Deus, porque a Tua palavra nos ensina, Senhor, ali em Êxodo, que Moisés queria ver a glória do Senhor. Deus, e o Senhor falou que quando um homem o visse, morreria, mas o Senhor falou para eles que tinha um lugar no monte, uma rocha, e que colocaria ele na fenda dessa rocha, a mão sobre ele, e o Senhor passaria, ele veria a sua glória e não morreria. Deus, eu sei que essa rocha é Jesus, e eu quero declarar, Senhor, cada pessoa, Senhor, protegida, guardada dentro dessa rocha que é Cristo Jesus, livre de todo vírus, de toda bactéria, de toda pandemia, de toda morte, em nome de Jesus. Essa mesma rocha também aparece no deserto, supre toda a necessidade do povo quando saiu do Egito. Ela foi ferida por Moisés e ela jogou água e matou sede. Deus, essa rocha também é Jesus. Eu declaro que todos nós somos supridos por essa rocha e protegidos por essa rocha que é Cristo Jesus. E eu declaro que o príncipe da paz, que transcende todo o entendimento, está em cada casa agora. Deus, bota paz no coração de cada pessoa que está nos ouvindo, que elas descansem no Senhor, que elas consigam dormir nesse barco, Senhor. Deus, protegidas com o Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Deus, porque assim como Eliseu diz, o Senhor nos dá, Senhor, Deus, quando a gente dorme, Deus, que a gente descanse no Senhor, entendendo que isso tudo vai passar, Senhor, e que a Tua palavra não passará, que a Tua palavra é a verdade. Aleluia. Deus, e eu peço a Ti, assim como Eliseu leu, Deus, que os filhos são as flechas na aljava. Deus, os filhos espirituais, Senhor, aquelas pessoas que o Senhor tem confiado ao nosso pastoreio, que tem sido aconselhado para nós, que se encontraram contigo e que hoje são filhos do Senhor. Deus, nós lançamos essas pessoas para levar a luz do mundo, Deus, nos quatro cantos dessa terra, Senhor, aonde há medo, Senhor, aonde há enfermidade, Senhor, e nós declaramos que aonde elas vão, Senhor, toda treva é dissipada, porque Jesus é a luz do mundo e Ele habita em nós, e nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pai Celestial, nós repreendemos todo espírito de ansiedade, aleluia, todo espírito de suicídio, de morte, amém, todo espírito de intriga, de briga, de confusão. Bata em retirada das casas, bata em retirada agora das mentes, das famílias, bata em retirada agora no nome de Jesus da nossa nação. Espírito Santo, Espírito Santo, aleluia. Você é quem está preparando a igreja, cuidando da igreja. E nós queremos manifestar essa Sua presença na vida de cada pessoa. Por isso nós oramos e cobrimos cada família com oração. Amém. Cada empresário, aleluia. Cada profissional. Aleluia. Liberamos uma palavra de proteção, amém, uma palavra de restauração, uma palavra de que todos estão de pé, uma palavra de que todos estão saudáveis, uma palavra, Senhor, de que todos estão preparados para correr, para voar, para avançar, em nome de aleluia. Jesus. Obrigado, Senhor. Senhor, envia uma vitamina do céu, Pai, para essas pessoas. Envia uma vitamina do céu, Senhor, para o nosso corpo físico, para o nosso corpo espiritual. Aleluia. Envia, Senhor, uma vitamina do céu. Eu creio nisso, Pai. Eu creio, Senhor. Eu creio. Aleluia, Pai. obrigado. Em nome obrigado, de Jesus. Senhor.
pela paz. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Pastor aleluia. Gercinho, tem uma galera que entrou. Oh, louvado seja o Até nome eu do quero Senhor dar um abraço Jesus. pro pastor Wellington lá de João Pessoa, Oh, glória a Deus. nosso velho. pastor lá em João Que Pessoa. bênção, aleluia. Márcia, Sabrina, tem um monte. Meu Deus. Alda, Yasmin, Lucas, tem uma galera, o Roberto, a Rafa, Meu Deus. Edivaldo, Aleluia. Jussara, cara, tem um monte de gente. Glória a Deus. Que vocês permaneçam abençoados, Amém. que vocês caminhem aí o propósito que Deus colocou no coração de vocês. Um abraço, um beijo para vocês. Pastor Muito Gercinho, obrigado por nos ouvir. até a Aleluia. próxima. A gente se fala. Continue abençoados. Amém.